é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos no segundo bloco e hoje tratando do tema do panteísmo, que começa ali na questão de número 14 de O Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha pode participar com a gente. Mande sua mensagem, sabe através de onde? Do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número vai aparecer aqui na tela, é o 11 99643 3827. Eu já vi aqui que nós estamos recebendo algumas respostas, inclusive, a uma pergunta que nós fizemos, André, lá no Facebook e relembramos aqui no primeiro bloco. Isso mesmo. É a pergunta que está lá no Facebook, que é: Deus está em todas as coisas? O que você acha? Você acha que sim, acha que não? Deixa ali a sua resposta, que daqui a pouquinho a gente traz para o programa, né? Vamos deixar a interrogação por mais algum tempo. Interrogação, um mistério. Esperando, não é? Esperando que você possa participar do nosso programa com este intuito de fazer um aprofundamento desse raciocínio. E já aproveitando, mandando um abraço aqui para Catarina, que mandou mensagem para a gente. Certo. Catarina, obrigado. Daqui a pouco a gente vai ler a sua mensagem aqui. Obrigado pela participação. E também a Luciene, lá de Peruíbe, de São Legal, Paulo. que bom. Obrigado, Catarina. Então, obrigado, Luciene. alguns. Obrigado, Solange Godoy, que está nos assistindo. A Elaine Sete, também lá de Campinas, nossas queridas irmãs, que estão sempre vibrando, como o Jefferson e a Rosina, aqui de São Paulo, participando do nosso encontro de hoje. Bacana. Dando seguimento então, André, a gente havia parado na questão de número 14. Sim. E na resposta que os espíritos davam a Kardec. Isso, mas acontece que Kardec não aguenta. Aliás, Kardec veio ao mundo com a função de ser quem organize este conhecimento. Portanto, Sim. não havia censura. Ele poderia perguntar com o raciocínio lúcido que possuía, porque foi preparado para isso, Júlio, poderia perguntar tudo o que quisesse. Tinha carta branca. Com Exato. os espíritos. Você é o estudioso, você pergunte e nós responderemos dentro daquilo que achamos que é adequado. Então, depois de ter recebido essa pergunta, e aliás, essa resposta àquela pergunta que ele fez antes, olha, a gente aconselha que as pessoas se preocupem mais em descobrir onde estão as suas próprias verrugas do que encontrar onde estão as espinhas de Deus, né? É uma forma de dizer, primeiro cresce para depois cogitar de voar mais longe. Mas mesmo assim, Kardec vai na questão seguinte insistir. Ele quer aprofundar isto. E os espíritos não acham ruim. Ao contrário, os espíritos respondem. Vamos então ao slide da pergunta 15. Você acompanha na tela. A nossa produção vai colocar para vocês e o Júlio vai ler. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Isso, veja só. Kardec agora quer saber de forma mais específica. Primeiro ele fez uma pergunta genérica, pergunta 14, mas agora ele quer saber. Escuta, vocês disseram que não, mas o que nós devemos pensar dessa opinião que todos os corpos da natureza, tudo está ligado e tudo é pedaço de Deus, seriam partes da divindade, que é exatamente aquilo que a doutrina panteísta, como nós dissemos no começo, no primeiro slide, propugna. Ela diz que Deus está em tudo, está em todos e que tudo e todos estão em Deus, não é? Kardec quer saber a opinião dos espíritos. O que eles pensam a respeito dessa ideia? A gente pode pensar no primeiro momento, né, Júlio, que é legal, né? Deus faz parte de tudo, tudo está em Deus. Nós estamos mergulhados nessa realidade cósmica, tudo é criado por Deus. Será que é algo que deve ser entendido desta forma? Vamos ver o que os espíritos responderam à questão número 15. O Júlio vai colocar para nós na nossa TV e a produção vai pôr para você aí na tela. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. É um desejo humano de conseguir atingir um grau que o coloque como
parte dessa integralidade. Os espíritos não estão dizendo nem que é certo, nem que é errado. Estão dizendo, o homem não pode fazer-se Deus, porque certamente ele tem a noção de que não é ele que cria. Ele faz transformações, como nós já vimos nos programas anteriores. O homem precisa da base para criar ou para co-criar. O Criador fornece aquilo que o homem não é capaz de fazer. E o homem modifica a criação, dando-lhe um outro significado, um outro atributo, na combinação, usando a inteligência. Agora, como o homem sabe que não pode ser Deus ele mesmo, ele quer ser parte da divindade. Por isso que surgiram estas noções, há muito tempo atrás, que identificavam em cada pessoa Deus, em cada coisa Deus, e em todos os objetos Deus. E é isso que os espíritos respondem a Kardec, que ainda assim não fica satisfeito. E vai atrás e pergunta mais. E vai de novo. Parece aqueles filhos chatos, sabe? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, vamos ver na sequência, depois dessa resposta, o que Kardec vai indagar do mundo espiritual. Então a gente tem aí na tela a pergunta 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Então, Júlio, espera só um minutinho. Kardec viu que os espíritos responderam aquilo. Rô, pode deixar a pergunta na tela, por favor. Isso, obrigado. Os espíritos responderam que o homem queria se fazer também Deus, um pedaço de Deus. Então Kardec, depois de os espíritos darem essa resposta, ele começa a explicar por que ele fez a pergunta. Ele diz assim, ora, as pessoas que defendem a doutrina panteísta, eles pretendem encontrar nela a demonstração daqueles atributos que nós já vimos nas questões 10, 11, 12 e 13. Vejam só, como? Se os mundos são infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. É a primeira das alegações do panteísmo, que diz que Deus está em tudo, tudo é Deus. Se não há vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Ou seja, ele está explicando aos espíritos que a lógica aparente do panteísmo estaria confirmando aqueles atributos que na pergunta anterior, a pergunta 13, nós apresentamos aqui como a resposta que Kardec nos dá. E ainda, os panteístas costumam dizer, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Então seriam 3 afirmativas que pareceriam corroborar a tese de que realmente o panteísmo é uma forma de mostrar que aqueles atributos que nós vimos nas perguntas anteriores são verdades. E então ele termina perguntando que se pode opor a este raciocínio. Se este raciocínio não está correto, que são as alegações dos panteístas, como se pode responder a esse raciocínio? Boa pergunta, né, para os espíritos. Porque você vê que Kardec vai apertando os espíritos na parede. Exatamente. Ele vai pondo, olha, tem essa argumentação, tem aquela, vocês disseram que os atributos podem ser aqueles. E agora, nós temos uma doutrina panteísta que está tentando reconhecer estes atributos através dessa ideia. O que vocês dão como resposta a isto? Vamos ver então o que os espíritos responderam? Vamos lá? Olha lá. A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Olha a resposta dos espíritos. Eles deixam ainda um pouco no mistério, né, André? Eles deixam meio anuviado ali. Como que você pode se opor a uma ideia desta? Qual é o argumento que você pode usar para dizer que não é assim? Que Deus não pode estar em todas as coisas? Que todas as coisas não são pedaços de Deus? Como que você pode responder a isso? E os espíritos respondem a Kardec dizendo, o argumento que você tem para opor a esta argumentação é a razão, o raciocínio. Se você pensar profundamente, maduramente, você verá que, na verdade, isso é um absurdo. É um absurdo lógico. E só o raciocínio pode perceber a falta da lógica. E isso é muito interessante, porque isto faz parte até de uma perda
da ingenuidade. Porque, a princípio, nós temos a tendência de generalizar a divindade como aquilo que compõe todas as coisas, que está em todas as coisas. Poeticamente, é até bonito fazermos um raciocínio assim, mas os espíritos superiores dizem, para se opor a esta visão, basta que se raciocine, porque isso vai levar o indivíduo a perceber que não pode ser a mesma coisa, porque isso seria um absurdo. Puxa, Júlio, nós já temos resposta de gente aí que Já respondeu nossa temos pergunta. aqui algumas participações. A Catarina, de São Paulo, que nós já mandamos um abraço, ela mandou o seguinte pra gente: boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós em mais este encontro. E ela respondeu a pergunta, dizendo o seguinte: Deus é o Criador, tudo é criação dele, em tudo está a sua criação, assim penso eu. Então essa foi a resposta que a Catarina nos trouxe. Isso, ela não disse se Deus está em tudo. Não, né? ela falou que Deus é o Criador de tudo é criação ótimo. dele, em tudo está a sua criação. Isso, ok. Né? Tudo bem, ótimo. E teve uma participação muito interessante, André, que tem bastante a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. A Luciene de Peruíbe, ela mandou uma pergunta para a gente. Primeiro Sim. ela mandou uma boa tarde, que adora este programa, e a pergunta dela é a seguinte: podemos dizer que somos o princípio da criação de Deus? O mundo espiritual nos explica que, na verdade, nós, como seres, somos o princípio inteligente do universo. O princípio criativo da divindade nós não temos como saber, a não ser se recorrermos às nossas pequenas noções de física que vão levar-nos lá no Big Bang, né? O princípio, a singularidade inicial, como eles chamam. Este princípio nós não temos sequer, é uma cogitação teórica que os telescópios estão tentando chegar a alguma realidade física, mas o princípio da criação nós não sabemos como é. Agora, nós sabemos pela resposta dos espíritos, um pouquinho mais para frente, que o ser humano é o princípio inteligente da criação. Bacana. E vocês podem continuar participando lá no Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Responda a pergunta: Deus está em todas as coisas? Nós já estamos finalizando o nosso segundo bloco e, como prometido, eu trago aqui para vocês uma forma de participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você. Você que está nos acompanhando pode fazer a sua doação espontânea, entrando no site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS ou ligando para 0800 12 18 38. Você pode doar a quantia que achar que deve ser doada para nós e lá você tem todas as informações dos bancos disponíveis. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos.